Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema de nossa aula de hoje será a Revolução Russa. Uma aula importantíssima, um tema muito importante, porque é na Revolução Russa que irão dar início ali muitos acontecimentos que influenciaram no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil teve bastante influência. Tá? Então, pegue seu papel, pegue a sua caneta, faça as suas anotações para que você venha aí a aproveitar melhor tudo o que eu vou explicar para vocês nessa aula. Então, a Rússia, no início do século XX, era um país de aproximadamente 150 milhões de habitantes. Destes 150 milhões de habitantes, 80% eram de trabalhadores do campo. Tá? Então a Rússia era ainda um país agrário, tá? Muito atrasado, enquanto outros países já estavam nas suas fases industriais, já tinha lá a sua indústria modernizando a sociedade, a Rússia ainda vivia como se fosse quase um país, uma região ali da época do feudalismo. Tá? Então era uma região assim, muito atrasada para a época, tá? Em pleno século XX, ainda vivendo como se ainda se estivesse no período medieval. Okay? 20% desses habitantes eram de operários urbanos, havia ali uma pequena indústria, mas ainda é muito, muito pequena, ainda nascendo. Tá? E havia também os boiardos, né? Dentro desses 20% também havia os boiardos, que eram as pessoas mais ricas, mais privilegiadas, né? Como se fosse assim da aristocracia russa. Okay? Havia muita crise, havia muita fome. A fome foi o grande flagelo da Rússia neste momento, né? Muitas pessoas morrendo de miséria, de fome. A Rússia é um país gigantesco, muito difícil de administrar, né? Então, para você ter uma ideia aqui, ó, pelo mapa, é um país, né, que ocupa ali toda a Ásia, a parte norte da Ásia e um pouquinho ainda da Europa. Né? É um país gigantesco, você imagina para administrar tudo isso. Né? Então era um negócio bem muito complicado. Okay? Naquela época, quem estava no poder era o Nicolau II. Tá? Nicolau II, esse aqui da foto, que você pode ver aí, tá? Ele era da família Romanov, ele era o imperador da Rússia naquele momento. A família Romanov é uma família tradicional ali, da onde saíram muitos imperadores. Né? Então a família Romanov é aquela que governava a Rússia naquele período, né? E naquele momento histórico, o tipo de governo que ele fazia lá era uma monarquia absolutista. Tá? Só ele mandava, ele que fazia as regras. Tá? E muitas pessoas já estavam desgostosas com os Romanov, desgostosas com Nicolau II, né? Por causa da miséria, da crise, da fome que matava muitas pessoas. Okay? E essa situação ela foi se agravar quando a Rússia entrou lá em 1904, 1905, na Guerra Russo-Japonesa. A Rússia se envolveu com uma guerra contra os japoneses. Eles estavam disputando ali uma região da Manchúria. Né? Então, a crise que já estava grande na Rússia se agravou por causa dessa guerra. Por quê? Porque todos os recursos, que já eram poucos, né, estavam sendo desviados para manter essa guerra. Né? Soma-se a isso o fato de que a Rússia levou um verdadeiro sacode dos japoneses. Ela levou uma surra nessa guerra dos japoneses.
né? E logo do Japão, que havia acabado de se industrializar, o Japão que até bem pouco tempo atrás era tão atrasada quanto a Rússia era, e de repente ela chegou agora, sentou na janelinha, deu uma surra na Rússia nessa guerra. Então, não bastasse a crise, agora também tinha o problema da humilhação que a Rússia sofreu perante o mundo. Tá? E aí, todas essas pessoas, esses russos, né, a população russa, a sociedade russa, frustradas, né, elas foram fazer lá uma manifestação em frente à sede do poder do Nicolau II, lá, que era o Palácio de Inverno. Foram lá fazer uma manifestação pacífica. Era uma manifestação pacífica, as pessoas levaram família, levaram crianças, né, para acampar ali, fazer lá a sua manifestação, querendo resolver o problema da fome, né, querendo paz, querendo uma vida melhor, né? E aí não se sabe de quem que veio a ordem, né? Mas mandaram atirar nessas pessoas. Né? O exército, né, atirou, matou um monte de pessoas, morreu criança, foi uma verdadeira barbárie. Né? Esse evento aí que ficou conhecido na história como o Domingo Sangrento. Tá? E claro que isso aumentou a revolta das pessoas contra os Romanov. Alguns historiadores eles vão falar que a ordem para atirar nas pessoas não partiu do Nicolau II, tá? Que ele nem estava lá naquele dia. Tá? Mas apesar disso, as pessoas ficaram assim revoltadas, né? E aí os protestos aumentaram, né? E eles queriam porque queriam mudar a situação deles, né? Foi mais ou menos aí nesta época que começaram a surgir ali, começaram a entrar na Rússia as primeiras ideias socialistas. As ideias socialistas, né, que queriam ali, que pregava o fim das classes sociais, que pregava o fim da propriedade privada, tá, que pregava a igualdade entre todas as pessoas. Essas ideias começaram a entrar e começaram a se espalhar pela Rússia, principalmente entre os trabalhadores da indústria. Esses trabalhadores eles começaram a se organizar em sovietes. O que é o soviete? Sovietes nada mais é do que um grupo de trabalhadores que se organizavam ali, se faziam lá uma reunião para discutir a situação da Rússia, para tentar achar uma solução para a situação da Rússia, para ver planejar como é que eles iam fazer essas mudanças, eram os sovietes. E era grande ali a influência dessas ideias socialistas, nos sovietes. Logo, esses socialistas criaram um partido, o Partido Socialista foi o primeiro partido socialista do mundo, apareceu na Rússia, né? Esse partido acabou se dividindo em dois grupos principais, né? O grupo dos bolcheviques e o grupo dos mencheviques. O grupo dos mencheviques era a minoria, e eram o grupo menos radical, era um grupo mais moderado. Eles queriam mudar a Rússia, né, mas não de uma forma violenta, não de uma forma repentina. Eles queriam mudar de uma forma tranquila, gradual, né, utilizando lá a força política, conquistando influência. Né. Esse era o estilo dos mencheviques. Já os bolcheviques, que eram a maioria, era o grupo mais radical. Eles queriam mudanças rápidas, agora, para já, tá? Usando quaisquer meios que fossem possíveis, né? Inclusive a violência, né? Se possível. Okay? Então, era o grupo dos bolcheviques e dos mencheviques, né? Que dividiam ali o Partido Socialista da Rússia. Tá? Então, a situação da Rússia, né? Enquanto eles lá discutiam sobre essas ideias aí, a situação da Rússia se agravou ainda mais, porque em 1914 a Rússia entrou
na Primeira Guerra Mundial. Né? E aí, aquilo que já estava ruim piorou. Né? Todos os recursos indo para a guerra, as pessoas na miséria, passando fome, morrendo de fome, né? E aí aquela coisa toda, uma crise tremenda, e foi aí que o próprio exército começou a ficar do lado do povo. E isso fez toda a diferença. O exército russo, né, vendo que eles estavam perdendo na guerra, naquela época a Rússia não tinha um bom exército, né? Eles perderam praticamente quase todas as batalhas que participaram, né? A única contribuição dos russos na Primeira Guerra Mundial foi morrer. O que morreu de russo, né, a situação realmente estava russa para eles. Okay? Os alemães, eles relatam, contam a história da Primeira Guerra Mundial, falando que para avançar eles tinham que tirar os corpos dos russos da frente, porque senão eles não conseguiam avançar na guerra. Né? Então a situação era caótica, fora a crise e a humilhação que a Rússia estava sofrendo na guerra. Né? E aí esse exército russo começou a ficar do lado do povo. Também começaram a culpar o Nicolau II por toda aquela situação, inclusive pela derrota na guerra que eles estavam sofrendo. E aí, junto com o exército, houve em 1917, em fevereiro de 1917, a Revolução Socialista, onde os socialistas invadiram ali o Palácio de Inverno. Não houve nenhuma resistência, né, porque o exército estava do lado do povo, né, e a partir daí tiraram os Romanov do poder. Nicolau II foi deposto, tiraram toda a família Romanov, eles foram mandados lá para o exílio, né, e a partir daí os socialistas começaram a comandar, começaram a governar a Rússia, sobre a figura dos mencheviques. Né? No primeiro momento, eram os mencheviques que estavam no poder, né, sob lá a autoridade do Kerensky. Kerensky era o líder dos mencheviques. Então ele começou a governar a partir daí. Tá? Mas aí os mencheviques no poder quase nada fizeram para a situação mudar na Rússia. A Rússia continuava em crise, as pessoas ainda continuavam passando fome, né? A guerra continuava, eles não tiraram a Rússia da guerra, né, que era uma das principais reivindicações das pessoas, né? E por causa disso, os bolcheviques foram ganhando poder. As pessoas começaram a ficar do lado dos bolcheviques. Né? E os bolcheviques se fortaleceram quando foi em outubro de 1917. Houve uma outra revolução, houve uma revolução dentro da revolução. E foi aí que os bolcheviques assumiram o poder, tiraram os mencheviques do poder, e a partir daí o Lenin, o Vladimir Lenin, que era líder dos bolcheviques, ele começou a governar. Olha aí o Lenin, Vladimir Lenin, certo? E aí o que fez o Lenin no comando da Rússia, no governo da Rússia? A primeira coisa que ele fez foi tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Né? Em 1917, fez um acordo lá com a Alemanha, um acordo chamado Acordo de Brest-Litovsk, né? E aí a Rússia saiu da guerra. Tá? E ele também fez lá várias situações ali para mudar as coisas, a crise que estava na Rússia. Né? Como é que você impõe uma nova ideia, uma ideia socialista, no meio de um povo que tem liberdade de escolha? Né? Não é tão fácil assim. Tem pessoas que não vão aceitar. Né? Então, as pessoas que não aceitavam, elas eram forçadas a isso. Houve muita coletivização forçada. Né? Os exércitos invadiam as fazendas das pessoas, tiravam as propriedades das pessoas, né? Porque o Lenin ele queria fazer lá uma reforma na terra, né? A reforma agrária, ele queria ceder terras para as pessoas, né? Então onde que ele vai tirar essas terras? Né? Da propriedade privada. Então ele invadia as fazendas, tirava a propriedade das pessoas,
realocava famílias, tirava famílias do lugar e mandava para outro lugar, né? As famílias que não queriam aceitar isso, muitas foram assassinadas, então houve muita violência aí, né? Os bolcheviques, eles não se intimidavam de usar a violência se fosse preciso. Né? Para eles, inclusive o próprio Lenin escreveu isso num livro dele, né? Ele dizia que a violência, né? Ou a revolução, ela tinha que ser escrita com sangue. Né? Então a violência fazia parte da revolução, né? E isso aconteceu muito durante o governo de Lenin também. Tá? E aí aconteceu também a Guerra Civil. Tá? Os mencheviques, eles quiseram voltar ao poder. Tá? Os mencheviques quiseram voltar ao poder, então eles se reuniram com outras pessoas aí que também estavam interessadas em tirar os bolcheviques do poder, né? E aí houve uma guerra civil, né? Os mencheviques criaram lá um exército que foi chamado de Exército Branco para enfrentar o Exército Vermelho, que era o exército dos bolcheviques. Houve essa guerra civil aí. Tá? E como um dos objetivos do Exército Branco era resgatar a família Romanov, que estava lá presa no exílio, tá? O Lenin deu a ordem de matar a família Romanov. E foi isso que aconteceu. Os Romanovs foram mortos, foram levados para um galpão, tá? Foram tirados de onde eles estavam, em exílio, foram levados para um galpão e eles foram fuzilados. Mataram até mesmo as crianças, não pouparam nem mesmo as crianças. Né? Muitas delas morreram a facadas. Quem não morreu com tiro, quem não morreu com o primeiro tiro, morreu depois com facadas. Né? Então foi uma verdadeira barbárie que aconteceu ali. Tá? Depois disso, né, os bolcheviques eles acabaram vencendo essa guerra civil, né, eles continuaram no poder, certo? E aí o Lenin, para poder reconstruir a Rússia que estava arrasada, ele fez lá uma série de medidas econômicas, né, as famosas NEPs, né, novas medidas econômicas para poder reerguer a Rússia, né? Em 1922, a Rússia ela se uniu com outros países que acharam também interessante os ideais socialistas, né? E aí a Rússia se uniu com esses países e formaram a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a Rússia unida com outros países que se tornaram também socialistas, né? Aqui nesse mapa você pode ver aqui na legenda quais os países que se uniram à Rússia para formar a União Soviética. Por que era soviética? Por que era soviética? Porque em referência aos sovietes, né, que eram lá da época dos trabalhadores. Né? E aí o Lenin acabou morrendo, né, em 1924, se não me engano. O Lenin morreu, né, e ficou doente, teve lá um derrame cerebral e acabou morrendo. E quando o Lenin morre, isso gerou uma disputa para saber quem que ia assumir o lugar do Lenin. E a disputa ficou lá entre o Trotsky, que era um dos líderes dos bolcheviques, o Trotsky, essa pessoa aqui, que você pode ver aqui, e o Stalin. E essa disputa foi vencida pelo Stalin. O Trotsky e o Stalin tinham modelos de governo diferentes ali entre eles. O Trotsky queria que a revolução fosse mundial, que alcançasse níveis mundiais, que não ficasse somente na Rússia. E o Stalin queria primeiro consolidar o socialismo na Rússia para depois pensar em expandir para o mundo. Então a proposta do Stalin foi mais aceita, o Stalin se tornou o novo líder da União Soviética, e o Stalin, essa pessoa aqui, se vocês não conhecem, se você não conhece o Stalin, se você acha que o Hitler foi
uma pessoa ruim, é porque você não conheceu o Stalin, né, e o que ele fez ali na Rússia. Próxima aula a gente vai falar sobre isso, sobre o governo de Stalin na Rússia. Ok? Então, por enquanto, muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.